Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui é o professor Yuri, mais uma vez, trazendo para vocês a última parte do nosso estudo sobre números complexos. Hoje a gente vai estudar a segunda lei de Moivre, que nos ensina como a gente calcula raízes de números complexos, tá bom? Então, vamos lá. Então, na radiciação de números complexos, o que a gente tem interesse? A gente quer saber quanto que vale a enésima, né? A enésima raiz de um número complexo, onde esse n pode ser qualquer valor, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Mas ele tem que ser um valor positivo e maior do que 2, maior ou igual a 2, para fazer sentido os nossos cálculos. Então, antes da gente pensar como calcula essa raiz enésima, vamos pensar o que ela significa. A gente quer, dado o número complexo z, a gente chama de raiz enésima de z, e a gente denota dessa forma, raiz enésima de z. E a gente quer saber esse resultado, dado o número complexo zk, a gente pode escrever ele dessa forma, zk elevado na n. Se eu passar esse n para o outro lado, ele passa como sendo uma raiz. Então, zk vai ser igual a raiz enésima de z, ou o anterior. Então, o que é o nosso interesse? Para que serve isso? Para a gente saber a raiz cúbica desse tipo de problema. A gente sabe que ele tem uma raiz real, mas as outras duas são complexas. Aí tu me pergunta, tá, mas como é que tu chegou nessa resposta? Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz esse tipo de conta. Antes da gente começar propriamente a ver a fórmula de como achar a raiz, né, as radiciações de um número complexo, a gente precisa lembrar de uma coisa, que um número complexo na sua forma trigonométrica, ele é escrito desta forma: módulo vezes cosseno de um argumento, de um ângulo θ, mais i seno do mesmo argumento. E o número natural n, como eu falei para vocês, ele tem que ser maior ou igual que 2 para fazer sentido esse problema. Então, a gente vai ter n raízes enésimas de z, certo? Só que o que vai acontecer? Para a gente descobrir todas as raízes do nosso número complexo, a raiz vai ser um zk, onde esse k vai variar de 0 até n-1. Então, se o teu n for 3, tu vai achar o z0, z1, z2. Se o teu n for 4, tu vai achar z0, z1, z2, z3. Tu sempre vai achar um número 1 a menos do que o teu n representa, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que achar também a raiz quando o nosso valor de k é 0, certo? Então, o que a gente tem? A fórmula para encontrar a raiz enésima vai ser zk igual a raiz enésima do módulo do número complexo vezes cosseno de θ dividido por n, onde n é o valor da raiz enésima, mais k vezes 2π dividido por n. Isso se repete nesse segundo argumento, mas se a gente for reorganizar isso aqui e escrever, então a gente pode dizer que zk é igual a raiz enésima do módulo de z, vezes o cosseno de π mais 2kπ, θ mais 2kπ dividido por n, que é simplesmente a reorganização desses termos, mais i seno de θ mais 2kπ sobre n, onde o k, como eu falei para vocês, é sempre um valor 1 a menos do que o n representa. Então, para a gente não ficar só no mundo da teoria, né, trouxe aqui para vocês 3 exemplos para a gente resolver juntos e tentar entender como funciona essa parte de achar as raízes enésimas. Então, vamos lá, que eu vou resolver contigo. Então, aqui, ó, no nosso primeiro exemplo, a gente quer achar a raiz cúbica de menos 8. Né? Deixa eu escrever aqui direitinho para a gente ter. A gente quer achar a raiz cúbica de menos 8. Vamos primeiro pegar os nossos dados do problema. A gente sabe que n nesse caso vale 3. A gente sabe o que? Vamos calcular o módulo. O módulo deste número vai ser a raiz quadrada do valor da parte imaginária, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária, que nesse caso é 0 dentro desse número, ao quadrado. Então isso aqui deu a mesma coisa que raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então o módulo do nosso número complexo é 8. Além disso, a gente tem que achar também o argumento. Como é que a gente vai achar o argumento? A gente tem que pensar que esse número complexo, no plano
no plano de Argand-Gauss, que é aquilo que a gente aprendeu nas outras aulas, ele se encontra exatamente aqui, ó, menos 8 é aqui. Então, saindo daqui, a gente vai andar quantos graus? Exatamente 180 graus, ou π. Então, o nosso argumento é igual a π, tá bom? Então, tendo essas informações, a gente já pode montar o nosso problema. Lembrando que, primeiro passo, a gente tem que transformar ele na sua forma, ele está na forma algébrica, vamos transformar para trigonométrica. Lembrando que a forma trigonométrica é módulo de z, cosseno de θ, mais i seno θ. Então, fazendo essa transformação, a gente vai encontrar o quê? Z vai ser igual a 8 vezes cosseno de π mais i seno de π. Certo? Então, agora, vamos achar a raiz enésima. Então, a gente, lembrando da nossa fórmula, como é que vai ficar? Ó? zk igual a raiz, aqui raiz cúbica, né? Porque o n é 3, de 8 vezes cosseno de π mais 2kπ sobre 3 mais i seno de π mais 2kπ sobre 3. Então agora a gente vai ter que fazer uma sequência de contas. Como o nosso k é 3, a gente tem que achar o que? K0, K1 e K2. O Z0 vai ser igual a raiz cúbica de 8, a gente sabe fazer. A raiz cúbica de 8 é igual a 2 raiz de 2. 2 raiz de 3, desculpem. Então, o que que acontece? 2 raiz de 3. Agora o nosso k é 0, então essa parte vai 0, fica cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Isso tudo aqui vai ficar 2 raiz de 2 ao cubo vezes 1 meio mais i raiz cúbica mais i raiz quadrada de 2, certo? Aqui eu cometi um erro, eu considerei raiz quadrada, não, mas é raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2. Então aqui, 2. Então aqui também é 2. Então o que que acontece? Aqui, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, porque a gente pode ver que π sobre 3 é a mesma coisa que 180 dividido por 3, que é 60. Então, se a gente for fazer aqui, isso aqui vai dar 1 mais raiz de 3i. Beleza. Vamos achar agora o Z1. Z1 vai ser 2 cosseno. Aí agora a gente vai ter π mais 2π sobre 3 mais i seno de π mais 2π sobre 3. Então, isso aqui no final das contas vai dar 2 vezes o cosseno de... Aqui vai dar 3π, divide por 3 vai dar π, cosseno de π é menos 1. E cosseno e seno de π é 0. Então, no final das contas, isso aqui só deu menos 2. Agora, para a gente finalizar, deixa eu apagar aqui essa parte aqui que fala do nosso gráfico. Vou fazer aqui em cima o Z2, que é o último valor que falta para nós. Opa, que é o último valor que falta ali, né? Então, Z2 vai ser igual a 2, que multiplica o cosseno de 2π, 2 vezes 2 dá 4, de π mais 4π sobre 3, mais i seno de π mais 4π sobre 3, certo? Então, fazendo isso aqui, a gente vai achar que Z2 é igual a 2 vezes o cosseno de 5π sobre 3, mais i seno de 5π sobre 3.
Então isso aqui, Z2 vai ficar igual a 2 vezes o cosseno de 5π sobre 3 é 1/2, menos I raiz de 3 sobre 2. E no final das contas a gente encontra como sendo 1 menos raiz de 3i. Daí, isso aí corrobora com o que a gente viu sobre raízes complexas, que a gente sempre tem elas aos pares, né, com seu conjugado. Então quer dizer que a parte complexa teria o sinal contrário. São 3 raízes, então a primeira menos 2, a segunda 1 mais raiz de 3i, consequentemente, como elas vêm aos pares, tu sabe que a outra é 1 menos raiz de 3i, tá bom? Vamos fazer agora o outro exercício. Então aqui a gente quer agora raiz cúbica de menos 1. Então, nesse caso aqui, ó, da raiz cúbica, deixa eu fazer mais para baixo, senão vai ficar muito lá em cima. Então, neste caso aqui da raiz cúbica de menos 1, o nosso n, ele vale 3, o nosso módulo vale, ó, é a raiz da parte real mais a raiz da parte complexa, como ele só tem menos 1, então isso aqui dá raiz de 1, que é 1. Então o nosso módulo é 1, e o nosso ângulo θ, nesse caso, é π. Por que que é π? Porque quando a gente faz aqui o plano de Argand-Gauss, o menos 1 se encontra aqui, e aí, se a gente for ver o que aconteceu, ele está no ângulo de 180 graus, de 180 graus, que é a mesma coisa que π, certo? Então agora vamos calcular os nossos, né, zk. Então zk a gente sabe que vai ser a raiz cúbica do módulo de x, cosseno de π mais 2kπ sobre 3, mais i seno de π mais 2kπ, né? Deixa eu botar 2kπ sobre 3. E aí a gente vai começar o nosso k. Como o n é 3, a gente tem que calcular o z0, z1 e z2. Então, vamos lá. z0, a raiz cúbica de 1 é 1. Vamos fazer aqui, vai ficar cosseno, o k é 0 agora, então cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. E aí o que acontece? Nesse primeiro caso aqui, então a gente vai ter cosseno de π sobre 3 é 1/2, e o seno de π sobre 3 é mais i raiz de 3 sobre 2. Então agora o z1, o que a gente vai ter? 1 vezes cosseno de 3π, só que 3 dividido por 3 dá 1, então vai ser cosseno de π mais i seno de π. Então isso aqui vai dar 1 que multiplica menos 1 mais 0, então isso aqui dá menos 1. E o z2, a gente vai ter 1 que multiplica o cosseno de 5π sobre 3. Tudo isso eu substituo aqui nessa fórmula, né? O k agora é 2, aí vai ficar 4π mais 1 dá 5. Mais i seno de 5π sobre 3. Então, tendo visto isso aqui vai dar exatamente 1/2 menos i raiz de 3 sobre 2. Então aqui está as 3 raízes, como a gente já esperava, ó. A gente tem 2 raízes complexas em que uma é conjugada da outra, tá bom? Vamos fazer o último item agora aqui para a gente ver como funciona. Diferente do primeiro, agora a gente quer a raiz cúbica de 8. O que seria? Vamos calcular aqui primeiro o nosso n. Então, raiz cúbica de 8. A gente tem que o nosso n é 3. Então, a gente vai ter que fazer z0, z1 e z2. A gente tem que o módulo do número complexo vai ser a raiz quadrada da parte real, mais o quadrado da parte imaginária, que daí vai dar 8. E o que mais que a gente tem? Só para a gente complementar aqui, já adiantar, a raiz cúbica de 8 é exatamente 2. E além disso, como no nosso argumento aqui, o nosso ângulo,
Se a gente for olhar o plano de Argand-Gauss, o 8 se encontra aqui, então ele não andou, nosso ângulo está sobre o eixo X, então o nosso ângulo aqui é de 0 graus, tá bom? Vamos começar a calcular aqui. Então, o nosso ZK nesse momento vai ser o quê? Raiz quadrada do módulo de x, que é 8. Só que a gente já viu que a raiz quadrada de... raiz cúbica, né? Desculpem. Raiz cúbica de 8 a gente já viu que é 2. Então eu já vou substituir aqui por 2. Então vai ser 2, que multiplica cosseno de 0 mais 2kπ sobre 3, mais I seno de 2kπ sobre 3. Então, no nosso Z0, a gente vai ter 2 que multiplica cosseno de 0 mais I seno 0. Isso aqui, obrigatoriamente, vai dar 2, porque cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Z1 vai ser 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 que multiplica menos 1 meio mais I raiz de 3 sobre 2. E no final, a gente encontra que esse valor aqui vai ser menos 1 mais raiz de 3i. E o Z2 vai ser igual ao quê? 2 vezes o cosseno de 4π sobre 3 mais I seno de 4π sobre 3. Isso vai ser igual a 2 que multiplica menos 1 meio menos I raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai ficar igual a menos 1 menos raiz de 3i. Então aqui a gente tem as nossas 3 raízes, uma raiz real, 2 raízes imaginárias, onde uma é o conjugado da outra. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, finalizar esse assunto dos números complexos, desculpem, então a gente também pode interpretar geometricamente essa ideia das raízes. Que a gente vai ter todas as raízes enésimas, elas vão possuir sempre o mesmo módulo, tá bom? Então assim os afixos das n raízes enésimas de z vão estar sempre todos sobre uma circunferência centrada na origem de raios e o raio vai ser a raiz quadrada, a raiz enésima do módulo de z. Então a gente vai conseguir formar um triângulo em que os seus argumentos vão formar uma PA e que o primeiro termo vai ser 0 e a razão vai ser sempre 2π sobre 3. Ela sempre vai andar 2π sobre 3. O que eu quero dizer com isso? Significa que a gente acha essa primeira raiz, eu vou andar um ângulo de 2π sobre 3, vou achar essa outra raiz, ando mais um ângulo de 2π sobre 3, acho essa outra raiz, 2π sobre 3 e assim por diante. Então as raízes vão ter sempre essa forma, tá? Então, com isso, a gente finaliza esse assunto de referente ao estudo dos números complexos. Fico aqui à disposição para tirar dúvidas. Caso tu precise de ajuda, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau!